Olá pessoal, vou fazer os comentários da prova realizada da SFSEX 2015-2016, prova de inglês. Espero que vocês tenham realizado uma ótima prova. A prova não estava difícil, não sei se isso é um bom ou mau sinal, né? Quer dizer que isso for fácil para todo mundo, né? Mas enfim, quem acompanha as minhas aulas, tenho certeza que fez uma boa prova. A prova ela não exigiu muita coisa, tá certo? Exigiu o básico, né? Se você prestasse mais atenção, acho que você fez uma boa prova. Vamos lá. Bom, nós temos um texto e as questões referentes a ele são da 24 a 28, ou seja, quase toda a prova foi relacionada a um texto. E um texto pequeno, ó, 3 parágrafos pequenos, né? Recomenda-se primeiro olhar as questões em geral, né? Por exemplo, a questão 24, ela faz uma análise de uma frase retirada do texto. The oldest human footprints in Europe have been discovered in Britain. Choose the correct verb tense. Na verdade, essa questão é a questão mais difícil da prova de inglês da SFSEX desse ano. E não é uma questão profunda, mas ela é mais difícil porque ela faz pensar um pouquinho assim, a estrutura, né? Então você tem que marcar que tempo verbal temos aqui nessa frase. Essa frase, ela encontra-se na voz passiva. A gente não viu isso e nem faz parte do programa, mas dá para você identificar o tempo verbal. Então, primeiro vamos falar das questões, né? Ou seja, qual tipo de questão vinculados ao texto do 24 ao 28, depois a gente resolve de fato. 24 é para você identificar o tempo verbal. 25, choose the correct alternative that shows a superlative form. Ou seja, a 25, ela está vinculada ao texto, mas não diretamente. É uma questão de gramática, mas você não precisa vincular o texto. Se você souber a gramática, você não precisa retornar ao texto. Forma superlativa. Aí você tem que ver se é superlativo dos adjetivos ou superlativos dos quantificadores, né? Que é dos substantivos. Choose the correct alternative according to the text. 26 é uma questão que vai falar sobre a informação do texto, né? E 27, read the sentence below. The alternative that correctly transform the sentence above to the present simple present is. Também é uma questão de forma, não é uma questão de conteúdo, é uma questão de identificar tempo verbal e transformar. Não precisa estar vinculado ao texto. 28. Read the sentences below. Scientists took digital photographs of the footprints and created the 3D image from them, grifado them. Scientists say the discovery will rewrite our understanding of human occupation of Britain and Europe. Aqui outra palavra sublinhada em negrito é o our. Ou seja, aqui também outra questão de identificação, questão de forma. A única questão, de fato, que tem a ver com o texto é a questão 26. A questão 27 é de forma, a questão 28 é de forma, a questão 25 é de forma e a questão 24 também é de forma. Ou seja, da 24 até a 28, uma questão é relacionada ao texto. Vamos lá. Vamos identificar o tempo verbal desse texto aqui. The old human footprints in Europe. Esse aqui é o sujeito. The oldest human footprints. Cadê o verbo? O verbo é have been discovered. Você tem 3 elementos no verbo aí. Have been discovered. O verbo principal é discovered, cuja tradução é descobrir. Aqui está na forma passado particípio, descoberto. Have é o auxiliar. Então nós temos o quê? O tempo verbal que a gente conhece com have é o present perfect ou present perfect continuous. A diferença do present perfect simple para o present perfect continuous é que o present perfect simple ele tem
né, ele tem obrigatoriamente o have e mais o verbo no passado particípio. E o present perfect continuous, você tem o have mais o been, e o verbo principal está no, a gente chama de present participle, ou do verbo no ing, está com continuous, né, com o verbo em ing. Aqui nós temos o have, o been, opa, aí você já vai pensar, é present perfect continuous porque tem o auxiliar have e tem o auxiliar been. E tem aqui, mas o verbo principal não está no ing, está com ed. Trata-se, portanto, de present perfect simple, cuja alternativa é a letra E. Aqui temos um exemplo de voz passiva. É como se fosse assim, os footprints, ou seja, as marcas de pé, né, dos humanos, os mais antigos da Europa, têm sido descobertos, tá certo? Tem sido descoberto. Tem descoberto os footprints, ou seja, as marcas humanas, né? E as marcas humanas têm sido descobertas, não? As pegadas humanas têm sido descobertas. Perfeito? Present Perfect. Não é difícil, basta você olhar com cuidado. 25. Está perguntando, aqui está errado porque é choose com 2 O, né? Então a prova já tem um comando errado. Choose the correct alternative that shows the superlative form. Bom, a forma superlativa, o que a gente sabe disso? A forma superlativa, obrigatoriamente, nós temos duas formas. The mais o adjetivo pequeno, por exemplo, o adjetivo old. A forma superlativa the oldest, por exemplo, que é um adjetivo pequeno, entre 1 a 2 sílabas. Até 2 sílabas a gente tem essa forma de superlativo. The oldest, the biggest, the smallest, etc. Né? Smallest, e aí vai. Né? Nesse caso, ou também, nós temos também quando um adjetivo é grande, ou seja, 2 ou mais sílabas, no lugar de the oldest, a gente vai ter the most. The most, por exemplo, most interesting, most intelligent, e aí vai. Adjetivos grandes, the most e o adjetivo da sua forma original. Né? Então vamos olhar qual forma tem uma dessas opções. There was at least one adult. Two. Nesse caso aqui o pessoal vai confundir o least com comparativo, superlativo de quantidade para, por exemplo, para quantidade, quantifiers de little, de pequena quantidade, você faz o mínimo, né, the least. Ou superlativo também de inferioridade. Por exemplo, você fala the least interesting, o menos interessante. Mas aqui não é superlativo, aqui está falando at least. Ou seja, at least não tem nem o the, então não pode ser superlativo. Né? At least é no mínimo um adulto. Né? The oldest, oldest human footprints. Trata-se, portanto, aqui disso, superlativo correto. Então, é esse aqui. A letra C fala, scientists think that most of the... Aqui, esse most of não é superlativo, sim, significa a maioria de. Eu até coloquei uma coisa parecida com essa no fórum, que teve dúvida de alunos, né? There are only 3 other sets of footprints that are older and they are in Africa. Aqui, older é comparativo, não superlativo. Scientists took digital photographs of the footprints and created a 3D. Aqui não tem nenhuma marca, ou de superlativo ou de comparativo. Portanto, letra B. Fácil essa questão. 26. 26, se não me engano, é a única questão que trata do conteúdo do texto. Vamos ver se as assertivas estão corretas, segundo o texto. The oldest human footprints were found in Britain. As pegadas, ou as marcas de pés, né, mais antigas, marca de pés humanos, mais antigas foram encontradas, the oldest, foram encontradas na Grã-Bretanha. O texto fala disso? Vamos ao texto. O texto fala, the oldest human footprints in Europe have been discovered in Britain. Somente na Europa
foi descoberta na Grã-Bretanha. Não a mais antiga, ou seja, a mais antiga da Europa está na Grã-Bretanha, não é? Não a mais antiga do mundo, beleza? Então, o primeiro aí, ó, opa, travou aqui. O primeiro já está errado, né? O primeiro aqui já está errado. Porque, opa, desculpa. O primeiro já está errado, porque aqui está falando the oldest human footprints, né? Ou seja, as mais antigas em geral, né? As mais antigas em geral não foram encontradas na Grã-Bretanha, né? Na Grã-Bretanha são as mais antigas da Europa. Footprints are the footprints are children's. Aqui é posse, né? Pertence a seres humanos adultos ou seres humanos crianças. Aqui está falando que são de crianças. Vamos lá no texto, né? There are only 3 sets of other footprints that are older and they are in Africa. Ou seja, os mais antigos estão, na verdade, na África, que são outros 3 tipos, né? Outros grupos, né? Scientists took digital photographs of the footprints and created a 3D image from them. The images were unveiled. The image and model were unveiled, and a news conference at the British Museum in London. Aqui você tem qual foi a questão mesmo? Children's, né? Então está perguntando se pertence às crianças. Até agora não falou nada, que foram enfim, the images of modern foram descobertos, foram mostradas, reveladas numa conferência no Museu Britânico em Londres. Scientists think that most of the footprints are children's. Cuidado! Quando você fala most of the footprints, a maioria não significa totalidade. A maioria é quase tudo. A maioria, não é tudo. Então o 2 está errado também. Falso. Porque está falando que the footprints are children's. Se você não estiver atento, você erra. Porque não é todas as footprints. Aqui a gente lê que é todas. The footprints are children. Most are children's. The findings are quite common. Essa palavra parece português, ó. São bastante comuns. Os encontros, os achados. Gente, não precisa nem ler para você dizer que essa alternativa é falsa também. Um achado como esse é comum? Se fosse comum, aí todo mundo teria descoberto a origem do homem no mundo. Enfim, até hoje você tem teorias e teorias que surgiu um lugar ou outro lugar do mundo, tá certo? Então não são comuns. Mas vocês querem ver onde está no texto? Está bem aqui, ó. Children, there was at least one adult too. Discoveries of ancient men's footprints are extremely rare. As descobertas das marcas de pé, né, quer dizer que as pegadas, são extremamente raras, né? Tá aqui a resposta do texto. Are extremely rare. A palavra quite significa bastante. Portanto, a 26 é letra E que todas estão incorretas, não é? Todas estão incorretas. 27 está pedindo o seguinte: read the sentence below. Scientists took digital photographs of the footprints and created a 3D image from them. The alternative that correctly transforms the sentence above to the present. Ou seja, o que ele quer fazer é transforms a frase acima para o presente. Que tempo verbal tem a frase acima? Took é passado e created é passado. O que a gente tem que fazer? É só passar para o presente. Scientists é they. Se é they, ele conjuga naturalmente no presente do verbo took é take, they take. E o sujeito de created é they também. E para o presente é create, é um verbo regular, certo? Muito bem.
Vamos ver. Letra A. Scientists take, ok, digital photographs and create. É essa que é a resposta correta. A letra B. Scientists took. Tooks. Primeiro, tem duas formas erradas. Não existe tooks, porque took é passado e o passado não se conjuga dessa forma. Se conjuga de forma igual para todo mundo. Segundo, que você não pode conjugar com S, takes, por exemplo, se for o caso, creates, terceira pessoa do plural. Scientist takes. Não existe. O take seria só se fosse scientist, terceira pessoa do singular. Scientist took, mesma coisa. Scientist took está no passado ainda. Creates, se fosse, estaria correto se fosse, se o sujeito fosse terceira pessoa do singular. He, she ou it. Portanto, resposta, letra A. Simples essa questão. 28 é outra questão de... 28 é outra questão de forma. Eles poderiam ter explorado essa questão um pouco mais, de forma mais inteligente. Eles poderiam ter colocado, feito uma questão sobre a que se refere o them, ou a que se refere o our. Aqui é só para você dar um nome aos bois. O que é them? Them é objeto, é pronome objeto. Você tem os pronomes sujeito I, you, he, she, it, we, you. E they, esses são os pronomes sujeitos. Pronomes objeto é me, you, him, her, it, us, you e them. Pronomes objeto. Pronome objeto é letra C. Agora, o nome dessa palavra aqui, o nome é, preste atenção, não é um pronome, mas é um adjetivo. Então, aqui está falando, poderia até dar um recurso aí, porque o our não é pronome, é adjetivo. Mas, enfim, você com bom senso, você vai ver, isso é possessivo, vai marcar essa, obviamente, né? Então, temos adjetivos possessivos. Adjetivo possessivo é my, your, his, her, its, our, nosso, your, o vosso e their, deles, delas. Se fosse pronome possessivo, seria mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Se fosse pronome possessivo. Não é pronome possessivo, são adjetivos, adjetivo possessivo. Ele está sempre junto de um substantivo. Ó. Our understanding, nossa compreensão. E mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs significa pronome possessivo, ou seja, o pronome possessivo tem a função de substituir uma frase nominal. Seria, por exemplo, você substituiria essa frase, our understanding, por ours. Aí seria pronome. O nome dessa palavra não é pronome possessivo, tá certo? Mas, enfim, qual que é a resposta certa nesse contexto? É objeto? E é possessivo o outro? Sim, mas não é pronome. Enfim, mas a resposta certa é letra C, perfeito? Muito bem. 29 diz respeito ao uso correto dos modal verbs. Então, 29 é o uso correto dos modal verbs. Aqui no caso, a gente tem que olhar o uso e a forma, né? O uso e a forma. Bom, em termos de forma, we must go. Em termos de forma, está correto. Sujeito, verbo auxiliar modal e a forma verbal correta. Se tivesse assim, we must to go, aí estaria errado, porque isso não está correto nos verbos modais em geral, com exceção de have to, né? We must go to school, até agora está correto. Agora, yesterday já está errado. Porque we must, a gente traduz como nós devemos, nós temos de ir, né? Enfim, é a mesma coisa de we have to go to school. E esse é um contexto de presente. É um contexto de presente. Portanto, yesterday é passado, então esse está errado. I don't think she should buy that purse. I don't think, eu não acho, que ela deveria... É um conselho aqui. É um conselho. Está correto o uso
do should aí nessa situação. E também está bem aplicado em termos de forma, né? Sujeito, o verbo modal e o verbo na sua forma básica, não é? Se tivesse she should, estaria errado, ou she should to buy, estaria errado também. Então aqui está correto, está verdadeiro. A segunda, she can't to travel. Aí aqui foi por água abaixo a fórmula. Can't to travel está errada. Seria can travel with us, né? Se tivesse she can travel with us, estaria correto, né? Tradução do primeiro, nós devemos ir para a escola ontem. Eu não acho que ela deveria comprar aquela bolsa. Tá correto? Ela pode to travel, seria ela pode viajar, né? Sem o to aqui, estaria correto. Só temos uma correta, que é a letra D, que é o número 2, né? O 2 é a única que está correta. Letra D é uma questão fácil, Muitas vezes poderia se cobrar o uso, né? Ou seja, interpretar o uso dos modais, mas isso não foi feito, né? Foi feito só para você ver a forma. Você sabe a forma, você já mata a questão. Gente, eu me lembro de ter falado pelo menos umas 12 vezes aqui sobre feito exercícios com vocês aqui e tirado dúvidas pelo menos umas 12 vezes aqui em relação ao uso de preposições de tempo. Eu acho que eles sempre vão cobrar isso, né? Acho que várias vezes foi cobrado e isso vai continuar sendo cobrado. Aqui é o uso correto de preposições. Quando temos data com o dia, quando temos o dia do mês, é on. Né? Então a gente já elimina B, já elimina D, etc. Agora, é claro que você tem que ter num contexto, ver se o contexto apropriado seria exatamente esse, né? Aqui, she will be, ela vai estar. Não estou falando de a partir de, está falando nesse dia ela estará no avião. Aí eu não estou lembrado se é in ou se é the, né? Deixa isso em branco. She arrives 7 da manhã. 7 da manhã é horas, não tem outra. Ela chega às 7 horas. Então vamos ver onde tem at aqui. Eliminado. Aqui já tinha eliminado. Aqui o segundo. Desculpa, é a terceira, né? Eliminado. Ok. Mas esse já foi eliminado por causa do primeiro. Ok. Eliminado por causa... E o at está aqui. Agora, você já matou a questão, mas eu vou só falar, porque aqui ele já foi eliminado por causa do from, né? E London. London é local, nome de cidade, nome de estado e nome de país é in, né? In London. Aqui temos in London. Esse aqui já tinha sido eliminado, aqui também já tinha sido eliminado, né? Porque é on, não é from, né? Pelo fato de o from ele teria que se encaixar no contexto de para, não tem o para, né? Então é a letra C, né? Agora, só para lembrar vocês que o seguinte, que a preposição on, quando se usa na situação de local, que significa em cima de, né? A preposição on, no caso de transportes públicos ou transporte coletivo, é sempre on. No caso, com exceção de táxi. Táxi não é transporte coletivo, é in a taxi cab. In a cab. Agora, on the plane, on the airplane, on the train, on the bus, tá certo? On the ship. Portanto, letra C de casa, confere. On March, she will be on the plane, she arrives at 7 a.m. Once in London, she will call us, né? No dia 25 de março, ela estará num avião. Ela chega às 7 da manhã. Uma vez que esteja em Londres, ela nos ligará, tá certo? Nos telefonará. Perfeito? Minha gente, espero que vocês tenham feito uma ótima prova em geral. Espero que vocês tenham feito uma ótima prova de inglês. Espero que a pontuação de inglês tenha favorecido a aprovação de vocês. Beleza?
Nunca desista dos seus sonhos. Um grande abraço e até a próxima.